No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio: IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. E Expo Minério 2024, Exposição, Congresso e Negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá. Olá, eu sou Disney de Paula e estamos de volta com mais um episódio do Podcast Mineral, seu podcast semanal que fala de mineração. E no episódio de hoje vamos desvendar os segredos do subsolo e entender a importância da sondagem e da geologia na exploração mineral. E para nos ajudar a entender essa jornada, temos aqui um convidado especial que é Antônio Luiz Almeida de Abreu Júnior, geólogo e engenheiro de Minas, proprietário da RAL Projetos. Antônio, seja bem-vindo ao Podcast Mineral. Eu agradeço pelo convite, Disney. Estou muito satisfeito e honrado em participar do Podcast Mineral. Com muita satisfação que estou aqui para responder as perguntas e tentar solucionar as dúvidas aí que estiverem pertinentes. Que bacana. E esse é um assunto que a gente está falando dele aqui no podcast pela primeira vez. Temos 2 anos já no ar, mas pela primeira vez vamos desvendar esse mundo da geologia, com a parte da perfuração, entender como é que funciona o solo. Mas antes eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre a sua história. Como que você entrou nesse universo da mineração? Esse universo da mineração me abraçou por acaso. Na verdade, o universo das geociências. Por conta de curiosidade, desde criança eu fui muito curioso em relação ao porquê da existência de diferentes tipos de rochas, de minerais, porque toda essa questão de posição de oceanos e montanhas, eu sempre fui muito curioso em relação a isso. E de pouco a pouco eu fui tentando entrar conforme as condições me permitiam, né, por ser de cidade pequena, do interior do Espírito Santo. Devagarzinho fui conhecendo um pouco que de trás para frente, mas acabando que assim, continuo estudando até hoje, a gente não pode parar de estudar. E por incrível que pareça, eu comecei estudando a metalurgia. Olha Com só. 14 anos de idade, eu fui do interior para a capital para fazer Escola Técnica Federal de Metalurgia. E depois da Escola Técnica Federal ali do Espírito Santo, passei no vestibular em Ouro Preto e comecei com engenharia metalúrgica, mas logo migrei, fiz reopção de curso, fui para engenharia de Minas, me formei, gostei muito. Na primeira escola de engenharia de Minas do Brasil, né? Isso. Que bacana. E depois acabei fazendo também geologia para complementar os estudos. E é uma coisa que é dinâmica, a gente não pode parar de estudar nunca, né? Verdade. Para a gente tá pelo menos sabendo conversar a respeito e com o público de interesse dentro da área de trabalho, né? E conhecimento é tudo, né? Com certeza. Agora eu fiquei curioso para saber como que você saiu lá do Espírito Santo e veio parar no Mato Grosso. Por que a escolha desse estado? Na verdade, é uma escada, né? É uma escada de evolução profissional, assim, eu enxergo dessa forma. Antes de vir parar no Mato Grosso, eu fiz trabalhos em quase todos os estados do Brasil e no exterior também, né? E Mato Grosso especificamente foi após passar quase 4 anos no Pará. Vizinho Pará. Trabalhando em área remota, todas aquelas dificuldades aí que a turma da geologia conhece. E Mato Grosso você enxerga um universo aí para explorar nessa questão da mineração? Fantástico. Eu mudei para cá a fim de abrir mercado com essa finalidade para a minha empresa. E acredito que aqui tem um potencial gigantesco, não só em relação a ouro, mas calcário, terras raras e principalmente também os minerais de transição energética aí que atualmente estão em alta, né? Eu acredito que tem todo um potencial aqui ainda para ser explorado, desenvolvido, minerado e concretizado. É riqueza para o estado, né? Quem não conhece Mato Grosso, quem ouve falar apenas pela mídia, pensa que Mato Grosso ou é soja ou é só mato, região do Pantanal, né? E Mato Grosso é muito mais que isso.
E muito a sua mais. presença aqui já é um exemplo disso, né? Enxergou o potencial mineral que o estado tem, apostou e hoje está aqui ajudando o Mato Grosso a crescer, buscando conhecer o nosso subsolo. Nós estamos aqui com a finalidade de pegar esse embalo aí desse crescimento e participar de certa forma. E aqui existe uma sinergia diferente de outros lugares que a gente respira desenvolvimento. Por onde a gente anda no estado aqui, a gente enxerga e a gente sente também essa questão do desenvolvimento acontecendo. Eu acho isso muito importante e estamos aí apostando tudo aqui nessa jornada. Olha, Mato Grosso tem uma história interessante. O estado começou pela exploração mineral. Os bandeirantes chegaram aqui em busca do ouro. E daí aí que começou a cidade de Cuiabá e também outras cidades aqui no entorno da nossa capital. Agora, o interessante é saber que dessa chegada dos bandeirantes que teoricamente achavam o ouro na flor da terra, né, em cima da terra, hoje é preciso sondar para saber que mineral nós temos mais profundo. Por isso, a importância de fazer esse trabalho. Me explique um pouquinho como é que funciona a sondagem. Isso aí. A sondagem está intimamente relacionada à geologia e à engenharia de minas. Porque diferente, por exemplo, da geografia, que ela também faz parte da geociência, a geografia ela estuda o que está na superfície. A geologia e a engenharia de minas ela visa detalhar aquilo que está em profundidade. Então, vários métodos existem para você fazer coletas de amostras em profundidade, mas os mais eficientes ainda são os métodos de sondagem. Nós, particularmente, trabalhamos com sondagem a trado e sondagem rotativa. Tem outros métodos além desses? Existem outros métodos também. Por exemplo, circulação reversa. Existe a sondagem geotécnica também para uma finalidade de estabilidade de taludes, tanto em superfície quanto de escavações subterrâneas, que são outros métodos também que se completam aí dentro do ramo da engenharia. A questão de escolher pelo tipo de sondagem que eu vou fazer, depende do solo, do tipo de mineral que eu busco. Como é que funciona essa escolha? Depende principalmente da fase que a campanha de exploração mineral se encontra. Na fase inicial, no mapeamento regional, a sondagem mais escolhida seria a sondagem a trado. Ela é mais esparsa, ela é mais rasa, ela é mais barata, ela te traz uma resposta num intervalo de tempo mais curto. A gente fala aqui para todos os públicos, quem é do meio da mineração e quem não é. No caso da sondagem a trado, ela é feita com uma espiral que faz uma profundidade um pouco menor, é isso? Só para a gente entender, explica melhor. A sondagem a trado, ela busca fazer uma coleta de solo, não rocha, né? Uhum. Esse trado mecânico, geralmente o mais utilizado, ele é com motor mecânico. Ele tem uma espécie de concha, um tubo que faz essa coleta. Diferentemente daquela espiral do trado que o pessoal utiliza na agricultura. Para fazer buraco na agricultura. É diferente. É diferente. Ele estava pensando nesse. Mas são furos que vão aí até 10, 12 metros, porque quando você atinge já aquele horizonte que é o horizonte de alteração da rocha mais dura, ele não consegue penetrar mais. Então, daí para frente é só com a rotativa. E nesse primeiro, no trado, por exemplo, que tipo de minério eu posso encontrar mais raso? Imediatamente o geólogo ali que está fazendo o trabalho de fiscalização de campo, ele vai conseguir distinguir os horizontes do solo, seja desde da camada orgânica, que é o primeiro, até o último horizonte ali, que já é a rocha alterada. E a partir dali ele vai traçar já um plano para individualizar aquelas amostras dentro de um intervalo que ele vai mandar para o laboratório e que ele poderá ter uma melhor resposta. Então ele faz ali uma análise macroscópica, com lupa também em campo, mas o que vai definir e bater o martelo depois é o resultado do laboratório.
Legal. Agora, no caso da rotativa, já vai com uma profundidade maior, já Sim. se usa um equipamento mais robusto. O equipamento mais robusto, ele vai demandar aí de estrada, de praça, de uma quantidade de água grande diária para poder fazer os trabalhos. Nós, particularmente, temos equipamentos que perfuram até 1.000 metros. Nossa. As campanhas, inicialmente, aí, elas começam com seus 100 a 150 metros, e à medida que se tem necessidade, vai se aprofundando de acordo com o plano de pesquisa e com o capital à disposição também para aquela campanha específica. Agora, quando se fala de capital para fazer isso, qual que é a média hoje para você fazer aí cada furo 100 metros, vamos supor 200 metros, 1.000 metros? Vamos fazer uma suposição aqui para a gente poder entender o valor disso. Quanto que custa isso para o minerador? O planejamento de uma campanha de sondagem com um nível de detalhamento maior, no caso, por exemplo, a rotativa ela vem posterior, por exemplo, a uma sondagem de trado que já pega uma área muito grande. Depois da sondagem de trado, você individualizou ali os alvos que você vai investir na rotativa para você identificar ali o potencial exploratório, uma estimativa de recursos e reservas, né? Recursos inferidos, indicados e medidos, e reservas provadas e prováveis. Para chegar nesse nível de detalhe, as condições de contorno têm que ser muito bem avaliadas. Por exemplo, diâmetro do furo, profundidade, se é inclinado ou não, a questão dos acessos, a questão da rigidez locacional também muito importante. Está perto de Cuiabá, exemplo, ou está lá na divisa com o Pará. Aham. Né? E tudo isso vai influenciar no custo do serviço. Muito, até por conta de razões logísticas, né? Tanto de equipe quanto de insumos. Hoje você pode considerar aí entre R$ 750 a R$ 1.250 um metro de perfuração pro minerador, a depender das condições de contorno. Entendi. Tá? Eu estou dizendo aí não só o metro perfurado, mas toda essa dinâmica que envolve. E pelo seu conhecimento, quais foram os principais desafios que você já enfrentou realizando esse trabalho aí pelo Brasil afora? Os maiores desafios que eu já encontrei não foram locais remotos. Eu já fiquei na Amazônia trabalhando em área remota, em container, em alojamentos de placa isotérmica, com gerador para... Já passou alguns perrengues, né? Já, mas o mais difícil é trabalhar confinado ali com pessoas que pode em algum momento ali começar a ter um desequilíbrio emocional e não conseguir segurar e quer ir embora, e você não ter outra pessoa para colocar no local ali naquele momento. E você tem que substituir e está numa área remota para tirar aquela pessoa difícil, para colocar alguém no local. Lógico, isso em condições normais. Acidente de trabalho é outra história. Graças a Deus a gente não precisou socorrer ninguém da nossa equipe em área remota, mas pessoas de outras equipes, sim. É outra questão também bastante complexa, tem que ser pensada. Mas o mais difícil... Os maiores desafios é trabalhar o equilíbrio emocional das pessoas quando estão trabalhando em grupo. Ainda mais quando você fica aí 60 dias dentro do projeto, ali só com contato com o trabalho full time. Eu já ouvi essa história. Participei de um trabalho para fazer um levantamento de áudio e vídeo de uma região minerária. E as pessoas que estavam lá trabalhando no projeto, tinha gente há 60 dias lá. E a pessoa estava me contando essa história de gente que não é acostumado a viver na cidade, não tem todo o conforto de uma cidade, vai para um local remoto e tem essa dificuldade de se ambientar. Né? Chega com um certo tempo, ele não tem contato com a família,
as pessoas que ele tem contato só do projeto, e com isso o cara começa a ter problemas psicológicos. Você tem que ter um equilíbrio muito grande para poder ficar 60 dias no meio do mato, né? E às vezes seu contato, hoje é mais fácil, com a tecnologia você consegue conversar por WhatsApp, tem internet, via satélite, se tornou um pouquinho mais fácil, mas é um grande desafio fazer esse trabalho de sondagem hoje para conhecer a geologia do Brasil. É um desafio enorme, porém, quando todo mundo está ali com aquele objetivo bem claro e tem todas as condições ali para a pessoa ter um acesso à qualidade de alimentação adequada, comunicação, ao ferramental, toda essa questão de saúde, segurança do trabalho e logística, quando ela está bem equalizada, fica muito mais fácil a gente tratar esses assuntos. Mas geralmente não se fica 60 dias, né? Você fica 30 dias. Nossa escala é 60-15. 60 no meio do mato e 15 na cidade. Caramba, velho. Não é fácil. Agora, Antônio, eu gostaria de que você explicasse para a gente como que é feita a gerência da sondagem de geologia. Como que é feito esse trabalho, principalmente para entender o resultado final desse material. Vamos lá. Todo trabalho, ele começa com um planejamento, né? Esse planejamento, ele visa determinar ali quem vai ser o líder de cada etapa do trabalho, né? Por exemplo, quem vai estar na frente da operação de um equipamento, ele é o líder ali daquela turma que está naquele local. Quem vai ser o líder do galpão de descrição de testemunhos e preparação de amostras? Vai ter um líder específico com capacidade técnica para aquilo ali e assim sucessivamente. Então o gerenciamento ele é dividido por operações unitárias e aquele planejamento que foi desenvolvido ele tem que ser executado. A nossa expertise hoje é exclusivamente a questão da execução. Essa execução ela envolve aí você trabalhar um controle de qualidade, né? Hoje se fala muito em QA/QC, então desde a operação da sondagem, por exemplo, os intervalos amostrais que foram obtidos lá no campo, eles têm que ter uma precisão milimétrica em relação às caixas onde eles são acondicionados, para o projeto depois não ter uma interferência equivocada e você desenvolver o projeto da mina com a mineralização deslocada. Exato. É um negócio que envolve muito dinheiro, né? Sim. E para você ter a garantia de que o que você está investindo ali, você vai buscar, você vai encontrar o que você está buscando, tem que ter todo esse cuidado, porque dependendo da amostra que você vai mandar para o laboratório, de repente até naquele solo tem o mineral que o seu cliente está buscando, mas um trabalho de forma equivocada pode colocar todo o projeto em xeque. Sim, eu vou te dar um exemplo muito fácil de entender. Se na operação de perfuração é atravessada uma fratura, por exemplo, foram 3 metros de avanço, é normal, um barrilete de 3 metros, atravessou uma fratura de 50 centímetros. Quando retirar aquele tubo interno do barrilete, provavelmente eu vou ter 2,50 metros de amostra. Uhum. Se o operador não estiver atento a isso, ele vai colocar lá no boletim, no registro, que ele perfurou 2,50 metros. Sendo que ele perfurou... Vácuo, né? É o vazio. Isso aí num furo de 200 metros inclinado a 45 graus, isso vai dar um desvio depois no projeto gigantesco. Você vai calcular a posição, se realmente aquele depósito ali for consagrado como uma jazida, ele vai... A arquitetura dele 3D, ela vai estar deslocada e todo o projeto vai ser erroneamente concebido. Uhum. Então você vai correr o risco depois de projetar uma mina, desenvolver e na hora de produzir não vai sair minério, vai sair estéreo. Por conta de um pequeno erro de campo de 50 centímetros. Numa mina subterrânea, então, isso
é um pesadelo. Tá? Então, assim, cada operação unitária, inclusive até a custódia das amostras, ela é muito importante. Na hora eu já participei também, já acompanhei auditorias, inclusive no exterior, até a própria custódia das amostras, ela tem que ser checada. Quem tem acesso às amostras, se aquele galpão ali, ele tem câmera de vídeo monitoramento, ele tem segurança, ou se ele é de livre acesso, qualquer pessoa chega, sai, o tipo de embalagem, o tipo de higiene ali nos equipamentos que são utilizados ali para cortar as amostras e individualizar nas embalagens para serem transportadas, o próprio transporte, o próprio laboratório. Então, assim, tudo, a operação inicial do campo e a operação lá no laboratório, ela tem que ser auditável, ela tem que ser transparente, ela tem que ter materialidade e ela tem que ter competência técnica. Então, esse tripé aí que é o diferencial para que o trabalho seja um trabalho de renome, um trabalho que amanhã ou depois ele possa passar por um processo de certificação. Tá? Isso tudo é muito importante. A gente trabalha com bastante zelo em relação a isso aí. Esses anos aí de experiência ensinaram bastante para nós. Isso me trouxe à lembrança um filme chamado Gold, aqui no Brasil chama Ouro e Cobiça, um filme de 2016. É muito interessante, que mostra realmente isso que você está falando, do cuidado que tem que ter com a amostra, né? No filme, que foi um caso real, né? A pessoa, o geólogo lá faz, ele chama de salgar a amostra, né? Para poder alterar o resultado e mostrar que a mina dava ouro e tal. Então é interessante esse filme, para quem não assistiu, eu recomendo, para a gente poder conhecer um pouco esse mundo da geologia, né? Porque se você fazer mais ou menos essa mistura, né? Essa mistura de amostra, no final ele vai dar um resultado que não é o condizente com o que você está fazendo lá, né? Você pode me explicar melhor isso? Exatamente. Não só a questão do salgar a amostra, que vai levar o resultado, né, errôneo para mais, sendo que aquilo ali não existe, como também fazer um trabalho mal planejado e fazer o inverso. O trabalho mal planejado, você pode estar fazendo uma sondagem gastando um dinheiro muito grande aí para ter um resultado negativo em um local que tem material. E você não consegue seria o inverso. Alcançar, né? Erro de planejamento, erro de direção de furo, erro de planejamento ou erro de execução. Tudo tem que estar muito bem amarrado. Nós temos muitas tecnologias hoje aí para poder aplicar nesses tipos de trabalhos, que são tecnologias que vieram para consolidar de fato. Por exemplo, existem equipamentos hoje para medir o desvio do furo, o desvio angular do furo. Existem equipamentos que você insere hoje na coluna de perfuração para você direcionar o próprio testemunho. O testemunho de sondagem rotativa, ele não foi destruído. Do jeito que ele está na natureza, a gente retira ele, só que ele gira. Já existe sensores hoje que a gente consegue colocar ele em superfície na direção que ele estava, na profundidade que for, para a gente colocar ele num software depois, e aquela arquitetura daquela descontinuidade que foi atravessada, a direção e o mergulho dela está 100% contemplada com esses sensores. Hoje já tem inteligência artificial ajudando em controles de alguns equipamentos já na parte de petróleo. Isso já é fato consagrado na Você parte... consegue ser mais assertivo agora, né? Com até inteligência artificial, tecnologia, modelagem 3D. Você tem toda uma tecnologia que facilita o entendimento daquele trabalho de geologia. Sim, além disso aí, para ajudar na performance do trabalho, para ajudar ali a estar controlando os parâmetros de perfuração, viscosidade de lama, quantidade de um produto ou de outro, rotação de coluna, velocidade, força de avanço. Então, assim... E eu acredito que a gente está só no início aí dessas inovações e tem muita coisa para acontecer.
E daqui 5, 6 anos aí eu acho que não tem ninguém trabalhando mais sem estar utilizando dessas novas tecnologias. Principalmente inteligência artificial para poder ler tudo isso, né? Sim, sim. Porque o ser humano ele acaba sendo falho em alguns momentos, mas a inteligência artificial ela chega para agregar, né? Juntar o conhecimento do profissional e melhorar esse conhecimento e trazer mais assertividade. Sim. Eu lembro que quando eu cheguei no Mato Grosso, meu avô era garimpeiro. Se ia garimpar e buscar o ouro, muito pela sorte, pelo conhecimento que o garimpeiro tinha obtido através do tempo da geologia. Uhum. Hoje não, com toda essa tecnologia, você consegue ser mais assertivo. Falar, ó, aqui tem ouro, dá para cubar o ouro com todo esse trabalho que vocês desenvolvem com a parte de perfuração. Sim. Sabe, ó, tem mais ou menos tantas toneladas de ouro aqui. Além da sondagem rotativa e do trado serem premissas aí para um bom projeto de mineração, né, que é o trabalho que vem na sequência desse trabalho do bandeirante, do filãozeiro, do grande descobridor, né? A sondagem rotativa também ela pode te trazer material para você utilizar no auxílio ao desenvolvimento de rotas de processo, que aí já vem a parte da geometalurgia, que é você saber qual equipamento, em qual escala de produção você pode desenvolver uma planta e instalar em determinado projeto de acordo com as características daquele material, daquele lugar. Jamais um vai ser igual ao outro. Então, todo grande projeto de mineração ele é precedido de um bom trabalho de geologia, um bom trabalho de engenharia de minas, mas um excelente trabalho de geometalurgia, que é a questão do beneficiamento mineral. Que a sondagem rotativa também ela tem condições de fazer essa coleta, ajudar, auxiliar nessa coleta de amostras para caracterização tecnológica. Eu lembro que no início do nosso bate-papo você falou de diversos minerais e a gente falou aqui de minerais estratégicos. Hoje, quais são os principais desafios tecnológicos para minerar tudo que a gente consegue trazer para a nossa tecnologia, para a nossa vida, para a agricultura? Porque a gente sabe que sem minerais na nossa vida a gente não estaria nem fazendo esse podcast, não é verdade? Com certeza. Então essa busca ela é constante. Mas existem alguns desafios, principalmente tecnológicos, para chegar em alguns minerais que são essenciais para avançar na tecnologia. Então, eu gostaria de ter essa visão sua, macro, dessa questão de buscar novos minerais. Eu tenho uma visão de médio e longo prazo que nós temos tudo aqui. Em relação aos minerais vistos como minerais estratégicos, no Brasil nós temos esses minerais, nós temos tecnologia para produzi-los de forma como matéria-prima, precisamos de investimentos em relação ao beneficiamento, principalmente terras raras. Basicamente a China domina a questão do beneficiamento final, né? Por conta de tecnologia. De tecnologia. Eu acredito que o primeiro passo que tem que ser superado no Brasil é a questão legal mesmo, em relação ao fomento à alocação de recursos, de capitais. Acho que é o ponto-chave hoje. A gente tem mão de obra, nós temos empresas boas, capacitadas para prestar serviço, tanto na área de geologia, engenharia de minas, questão também de beneficiamento, mas nós temos alguns impasses ainda em relação à burocracia para alocar capital. Mas eu acredito que com a criação da ANM, né, era departamento e virou-se agência e etc., e já foi um grande passo, né? A CBRR também, Companhia Brasileira de Recursos e Reservas, ela vem para consolidar os profissionais brasileiros no que diz respeito à certificação. Você não precisa mais chamar um canadense para assinar um relatório de certificação. Ou um australiano, ou um chileno, ou um americano. Eu tenho uma impressão de que o Brasil não leva a mineração a sério.
Eu tenho essa impressão. Porque se você vai no Canadá, a mineração é um dos principais setores de crescimento e investimento do país. Estados Unidos também. A China nem se fala. E tem vários outros países. Mas no Brasil você tem toda uma dificuldade burocrática, principalmente na questão das leis, que dificultam esse trabalho. E quando se fala em financiamento para isso, pouco se ouve falar. Os investimentos que tem são tudo de empresas, investidores de fora do Brasil. Né? Quando você busca em algum banco nacional, por exemplo, custear um projeto, você não consegue. Diferentemente do agro. Tem banco fazendo propaganda que ele tem dinheiro para investir no agro, mas não tem dinheiro para investir na agricultura, para investir na mineração. Você vê, e a mineração está crescendo, a mineração precisa e tem muito recurso a ser explorado, que falta realmente alguém, principalmente na questão financeira do Brasil, todo o sistema financeiro, que acredite e fale assim, olha, eu vou lá, vou investir e vou trazer esse recurso aqui para fazer riqueza para o nosso país. Esse amadurecimento, ele não acontece da noite para o dia, e o Canadá é um excelente exemplo em relação a isso aí. Mas nós estamos no caminho certo. Ainda existe uma insegurança jurídica muito grande, mas que eu acredito que vai ser vencida. Né? Nós temos exemplos aí de projetos que seguiram todos os passos muito bem feitos, e quando eles conseguiram aprovar o EIA-RIMA lá com a licença prévia, alguém anunciou que poderia ter algum impacto numa comunidade indígena, em algum lugar. Então, assim, alguém, né, do judiciário. Isso aí traz um negativismo bastante desagradável para o setor. Acho que a gente precisa superar essa insegurança jurídica aí, que, superando esse obstáculo, eu acho que vai agregar mais valor para o setor, vai dar mais segurança para grandes investimentos acreditarem que o Brasil é o país do futuro. Conforme nós acreditamos, sabemos disso, né? Nós temos tudo aqui. Nós temos as riquezas minerais, nós temos a mão de obra formada, nós temos condições de oferecer equipamentos fabricados e desenvolvidos no Brasil. Nós temos já toda uma sinergia, nós temos também capacidade de absorver o produto internamente, além do planeta necessitar, a gente tem capacidade também de transformar essa riqueza, né, em produtos, de consumir, gerar emprego, renda e, consequentemente, desenvolvimento. Agora, falando nesse sentido, a gente precisa comunicar melhor a questão da mineração, a importância que ela tem, principalmente para o grande público, porque quando você encontra pessoas que são fora dessa bolha e fala de mineração, as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, que a mineração só destrói, que aquele buraco que foi feito ali é uma destruição, não entende como é que funciona isso, fica consumindo conteúdo da grande mídia falando só negativamente de mineração, mostrando só as coisas negativas, mas tem muita coisa positiva. E nesse sentido, a gente tem alguns eventos que estão acontecendo no Brasil e Mato Grosso está indo nessa linha, como é o caso da Expo Minério, que acontece pelo 2º ano aqui em Mato Grosso, um evento que começou no ano passado pequeno, esse ano já é um evento maior, você vai participar desse evento. Como é que você vê a importância de trazer para Mato Grosso também ser um player da mineração em evento como esse? Esse evento eu enxergo como um protagonista muito importante nesse elo que a mineração precisa formar junto com a sociedade. Porque é muito bonito falar que a mineração não é saudável para o meio ambiente, mas usar celular... Exato. Então não faz sentido nenhum. Né? Televisão, o que chega na sua casa na energia, o ar-condicionado e por aí vai, né? Para construir a sua casa tem que ter mineração. Né? Nós precisamos divulgar a importância da mineração. Igual um amigo há poucos dias publicou um livro aí também, a importância da mineração, né? Para todos os setores entenderem, o Caio Barbosa. É um livro que vale a leitura para todos, sabe? Que vem trazer à tona o quê? Qual é, de fato, a grande importância
da mineração para a sociedade? É nos mantermos num nível de desenvolvimento que nos traga qualidade de vida. Exatamente. Né? E se a gente for buscar lá no passado, como que era a nossa vida sem mineração? Né? E hoje, com tudo que os minerais nos proporcionam na tecnologia, na agricultura, na nossa saúde, trouxe a gente para as condições que a gente vive hoje, a gente pode avançar muito mais. Então, tira a mineração do mundo hoje para você ver o quanto que a gente vai regredir, né? Sim. Então, é importante mostrar isso, e esse evento tem essa finalidade também de não falar só para a bolha, trazer as pessoas, né, que não conhecem mineração para visitar, conhecer a importância que ela tem na tecnologia, na nossa vida também profissional, né? Gera emprego para geólogo, para engenheiro de minas e para mim que estou aqui também falando de mineração, na comunicação. Então são vários setores que a mineração acaba influenciando. Antônio, eu gostaria muito de te agradecer por esse bate-papo aqui, foi bastante esclarecedor, principalmente para a gente conhecer um pouco mais sobre esse mundo da geologia, como é que faz a perfuração, como é que chega no minério no final das contas. E eu gostaria de deixar o espaço aberto para que você viesse mais vezes e a gente pudesse falar um pouco mais sobre esse universo. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu agradeço e fico muito feliz também em poder estar participando aqui do seu podcast e estou muito entusiasmado aí com esse evento da Expo Minério. Acho que vai ser um evento que a gente vai poder aproximar a academia do meio profissional e também participar, de certa forma, desse bate-papo que Mato Grosso merece e que o Brasil precisa saber. É legal. Expo Minério, lembrando que a Expo Minério acontece de 7 a 9 de novembro no Centro de Eventos do Pantanal, aqui em Cuiabá. A visitação na exposição é gratuita. Para você participar dos cursos e também das palestras, tem um custo. Para você saber um pouco mais, entra lá no site www.expominerio.com.br. Mais uma vez, obrigado pela sua participação e agradecendo a você pela sua audiência. E dizer que aqui a gente fala de mineração porque mineração é essencial. Um abraço e até o próximo episódio do Podcast Mineral. Podcast Mineral. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. E Expo Minério 2024, Exposição, Congresso e Negócios, de 7 a 9 de novembro em Cuiabá.